Quando a polícia arrombou essa casa, eles encontraram um homem morto com 5 tiros deitado no chão, enquanto a mulher dele estava suave trancada num armário bem do lado dele. Quando eles perguntaram pra mulher o que tinha acontecido, ela simplesmente disse que um ladrão invadiu a casa e matou o marido dela. E por mais que os policiais tenham acreditado, tudo isso fazia parte do plano dela. Um ano antes, a máquina de lavar da casa dela quebrou e ela foi obrigada a chamar um técnico pra consertar. Mas quando um homem finalmente chegou, a mulher casada se apaixonou à primeira vista e decidiu chamar ele pra ir na casa mais vezes, até que ela pediu pra ele morar no sótão dela, onde ele ficou durante 2 anos comendo com o dinheiro do marido dela e só saindo lá de cima quando o homem tava trabalhando. O problema foi que depois desse tempo, o marido dela chegou um dia estressado do trabalho e ele começou a gritar ferozmente com a mulher por algum motivo ridículo. Na mesma hora, o amante achou que ela tava em perigo e logo pegou uma das armas empoeiradas que estavam no sótão. Ele pulou de surpresa e enfiou 5 tiros no homem, e por isso, quando esse fazendeiro cortou a cabeça da galinha dele para comer, ele acabou não cortando um pedaço do cérebro e a galinha continuou andando sem a cabeça dela. Não acreditando no que ele estava vendo, ele largou o machado da mão e esperou a galinha morrer sozinha. Mas quando isso também não aconteceu, ele decidiu pegar um conta-gotas e dar água e comida para a galinha com gotinhas pequenas. No dia seguinte, ela ainda estava viva e bem alimentada. Então ele começou a mostrar ela para vários vizinhos que logo transformaram a galinha numa celebridade. Em alguns dias, várias pessoas de outras cidades viajaram até lá só para ver ela. E por conta disso, ele continuou alimentando ela e os dois foram juntos até vários torneios em vários lugares do país, onde a galinha se apresentava e as pessoas pagavam para assistir. Graças a isso, o dono da galinha acabou ficando rico e ele conseguiu melhorar a fazenda, enquanto a galinha teve uma vida relativamente saudável. Mas 18 meses depois, ele acidentalmente deu comida demais para a galinha e como ela não tinha mais uma cabeça para cuspir, ela acabou engasgando e morrendo. Quando essa mulher bêbada e triste estava passando por um lixão, ela acabou encontrando uma pitbull abandonada e sem muitas opções, decidiu levar a cachorra para casa. Dentro de casa, ela ajudou a cachorra a se alimentar e logo as duas ficaram amigas. Mas a dona continuava muito triste e logo a cachorra percebeu que ela bebia demais e que ela tinha que fazer alguma coisa para ajudar. E num determinado dia que a dona levou a cachorra para passear, ela avistou a linha do trem e decidiu se jogar nela e esperar o trem passar. Num primeiro momento, nenhum trem apareceu, mas como a mulher estava bêbada demais, ela acabou caindo no sono ali mesmo, deixando a cachorra totalmente confusa. Algum tempo depois, um trem apareceu e o maquinista não teve tempo de frear, então a cachorra assumiu o controle e mordeu a perna dela para arrastar ela para fora da linha. O problema é que ela não conseguiu arrastar a cabeça da dona e logo a cachorra teve que entrar na linha para tirar ela totalmente. Quando o trem passou, a mulher estava totalmente fora da linha e completamente salva, mas a cachorra tinha perdido uma pata por causa do trem e estava quase morrendo graças ao impacto. Na mesma hora, a mulher levou ela para o hospital, onde salvaram a vida dela e a dona parou de beber para sempre. Quando os piratas traidores eram jogados para fora do navio, esses 3 piratas tentaram estratégias criativas para fugir da execução. Logo de cara, o primeiro pirata foi jogado no mar como todos os outros e lá no fundo ele se livrou das cordas para não se afogar. E logo ele voltou para a superfície e começou a nadar atrás do navio. Mas como os navios eram bem mais rápidos do que um nadador cansado, ele acabou se cansando e não conseguindo alcançar. Por conta disso, o segundo homem aproveitou os segundos que ele teve antes da execução e danificou as paredes do navio, fazendo algumas madeiras soltarem e boiarem na água. Quando ele foi jogado igual a todos os outros, ele imediatamente foi nadando para onde essas madeiras estavam. E mesmo que ele tenha conseguido chegar até elas, elas não aguentaram o peso dele e ele também se afogou. Vendo a situação que ele estava, o terceiro homem viu uma pequena ilha lá no horizonte e logo saiu correndo do navio antes de jogarem ele para fora. Depois de nadar no mar durante horas, ele chegou na ilha e lá ele sobreviveu sozinho durante 1 ano, até ser salvo por outro navio. Quando esse fazendeiro pegou uma pá e começou a cavar do lado de um rio, ele desviou a água do rio para roubar ela toda para a fazenda dele. Logo de cara, o novo caminho do rio chegou bem na porta da fazenda dele e ele conseguiu dar água para as vacas de forma bem mais tranquila, além de dar uma nova piscina para os filhos dele brincarem e começar a plantar bem mais coisas. O problema é que um outro vizinho que também dependia daquele rio do nada ficou sem água e por conta disso ele decidiu resolver esse problema construindo uma barragem no meio do rio, desviando mais água agora para chegar também na fazenda dele. Mas obviamente mais e mais fazendeiros foram sendo afetados por isso e todos eles foram obrigados a ir lá e desviar mais e mais pedaços do rio, fazendo a quantidade de água descer tanto que o rio como um todo ficou vazio, fazendo uma fazenda com mais de 10.000 vacas acabar com todas elas morrendo de sede. Por conta disso, o dono dessa fazenda processou todos os fazendeiros e por mais que eles tenham sido obrigados
obrigados a compensar todas as vacas e as barragens tenham sido quebradas, o rio acabou ficando destruído e nunca voltou ao nível normal. Quando essa garota de 15 anos estava pedindo carona na rua, um homem de 50 anos convidou ela para entrar no carro dele e pediu para ela entrar sozinha. Na mesma hora, todas as pessoas que estavam ali disseram que isso era uma má ideia, mas como ela estava desesperada porque ela tinha fugido de casa, ela resolveu aceitar. No primeiro momento, o homem se apresentou como uma pessoa muito amigável e ainda ofereceu um refrigerante para ela beber, dizendo que ele também era um pai de família e que o filho dele também já tinha fugido antes. Mas depois de mais alguns minutos de conversa, o homem do nada entra num caminho totalmente diferente e fala para ela que errou sem querer. Por conta disso, ele decidiu parar o carro e ir até o mato para ir no banheiro. E quando a garota abriu a porta do carro e pegou um galho para se defender, do nada o homem aparece atrás dela e atinge ela na cabeça com uma barra de ferro. Ela só acordou no dia seguinte com pedaços do braço dela faltando e logo ela foi levada para um penhasco, onde o cara jogou ela e foi embora correndo, achando que ela tinha morrido. Mas ao invés disso, ela foi se rastejando até uma estrada, onde ela acabou sendo encontrada por um casal, que levou ela até um hospital. Lá dentro, ela conseguiu fazer um retrato falado do homem e logo ele foi encontrado e preso. Quando esses soldados foram cercados por inimigos numa guerra, a única esperança que eles tinham era usar 3 pombos para enviar uma mensagem para os amigos. Logo de cara, eles escreveram o lugar em que eles estavam no papel e depois jogaram um pombo na direção de onde os aliados estavam. Mas como os pombos não eram bem alimentados em situações de guerra, ele não conseguiu voar alto o suficiente. E logo um homem do exército adversário atirou nele e acabou lendo a mensagem, confirmando que os caras estavam realmente ali cercados. Por conta disso, eles pensaram numa estratégia diferente de soltar um pombo com uma mensagem e atirar na direção contrária para distrair os inimigos. E por mais que o pombo tenha conseguido desviar de vários tiros, pelo fato dos adversários já saberem que eles estavam soltando pombos, eles conseguiram encontrar o bicho e derrubar ele também. Com um só pombo sobrando, eles decidiram juntar todas as balas que eles tinham com alguns explosivos para criar o caos em todas as direções. E assim que o pombo conhecido como Cherami foi solto com uma última mensagem, ele logo foi atingido e derrubado, mas ele se levantou com uma perna e chegou nos aliados, acabando com o cerco. Quando essa cidade estava comemorando o ano novo, um guarda bêbado abriu a porta de uma cela e deixou 15 presos fugirem da cadeia. Logo de cara, eles foram até a porta da cadeia e viram que ela estava trancada. Então eles voltaram até o guarda que estava jogado no chão e pegaram o resto das chaves para conseguir fugir. Mas assim que eles chegaram na porta de novo, 2 dos presos tamparam a saída e disseram que aquilo era uma má ideia, mas eles ignoraram e fugiram. Na mesma hora, 13 bandidos saíram correndo pela cidade e aproveitaram que era ano novo para voltar à vida do crime. Alguns deles arrombando casas de outras pessoas e outros aproveitando para furtar as pessoas no meio da cerimônia. E quando um amigo daquele guarda percebeu o que estava acontecendo, ele imediatamente prendeu os 2 que ficaram e ligou para a polícia dizendo que 13 pessoas tinham fugido. Na mesma hora, uma operação policial começou, indo em vários lugares da cidade para encontrar os detentos. E eles foram sendo encontrados de pouco em pouco. Mas quando eles prenderam o último bandido e iam trancar a cela de novo, eles colocaram lá também o guarda que tinha soltado eles. Todos os dias, o telefone dessa casa tocava exatamente de 1 em 1 hora. E sempre que a dona da casa atendia, ele só fazia um barulho estranho e desligava. A parte mais estranha é que a pessoa que estava por trás desses telefonemas não perdia nenhuma hora do dia. E não importava se era de tarde ou de madrugada, sempre que uma nova hora aparecia no relógio, o telefone tocava. Assim que a dona percebeu esse padrão estranho, ela decidiu chamar a polícia para rastrear o psicopata que estava por trás das ligações. E depois de um pouco de trabalho, os policiais rastrearam uma casa no meio de uma fazenda numa cidade do lado. Eles foram armados até a casa e arrombaram a porta, encontrando lá dentro 2 velhinhos que nem sabiam usar um telefone. Mas como eles tinham certeza de que as ligações estavam vindo daquele lugar, eles investigaram a casa inteira até chegar no porão, onde tinha um tanque de óleo quente. O problema é que a dona da casa estava usando um antigo número de telefone da empresa desse tanque de óleo, e eles configuraram a máquina para ligar para lá de 1 em 1 hora sempre que o óleo acabasse. Quando essa cidade jogava várias mulheres no rio porque achavam que elas eram bruxas, essas 3 mulheres acusadas tentaram estratégias criativas para escapar da execução. Logo de cara, a primeira mulher colocou uma boia debaixo da camisa e foi jogada no rio como todas as outras, e logo ela começou a boiar na água fingindo de morta. Na mesma hora, várias pessoas viram que ela realmente era uma bruxa e começaram a atacar pedras nela, e ela infelizmente não sobreviveu. Foi então que uma segunda mulher pensou numa estratégia melhor. Quando ela estava prestes a ser jogada no rio, um amigo dela foi para bem longe e pulou no rio com uma faca para cortar as cordas. Mas assim que ele chegou perto dela e começou a fazer isso, um dos guardas percebeu o que estava acontecendo e pulou no rio para matar os 2 juntos. Sabendo disso, a terceira e a última mulher pegou alguma das pedras que estavam no chão e colocou dentro do sapato
sapato dela. E assim que ela foi jogada no rio, ela já afundou bem mais rápido do que as outras, o que fez as pessoas começarem a pensar que talvez ela não fosse uma bruxa. Então, ela esperou 30 segundos para todo mundo se convencer e soltou o sapato dela lá embaixo, voltando para a superfície com todo mundo pedindo desculpa. Quando esse cara tava caçando o chimpanzé, de surpresa o animal arranhou uma das mãos dele e deixou uma ferida aberta. Imediatamente ele ficou nervoso e jogou uma lança no animal, abatendo ele na hora e ficando com a carne do bicho. O problema foi que quando ele foi separar a carne para vender, um pouco do sangue do chimpanzé acabou entrando dentro do corpo dele pela ferida aberta, e esse sangue tinha um vírus desconhecido. Durante algum tempo, o vírus continuou andando pelo corpo dele, tentando invadir as células, mas ele não estava conseguindo, já que ele era acostumado com o corpo do macaco. O problema foi que depois de um bom tempo tentando, o vírus sofreu mutações e conseguiu invadir tudo, se multiplicando muito lá dentro e transformando aquele homem num perigo para outras pessoas. O problema foi que por mais que ele pensasse que aquilo era só uma doença normal, ele na verdade estava contaminando todo mundo que entrava em contato com os fluidos do corpo dele. E hoje, 100 anos depois, mais de 40 milhões de pessoas infelizmente morreram por conta de AIDS.